Bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. Vamos mergulhar na figura fascinante dos samurais. A gente pensa logo neles como guerreiros, né? Invencíveis, mestres da espada, aquele símbolo de honra do Japão feudal. Mas será que essa imagem, que muitas vezes vem do cinema, da ficção, conta a história completa? Acho que não, hein? Vamos investigar hoje quem realmente foram esses combatentes. Para fazer isso, a gente está se baseando em algumas fontes bem detalhadas que falam da história, da cultura, das armas, do código dos samurais. A nossa missão aqui é, desconstruir um pouco esse mito, sabe? Entender a origem deles, o papel real na sociedade japonesa, como eles evoluíram ao longo dos séculos de guerra e de paz e, claro, o legado complexo que eles deixaram. Ok, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Vamos explorar o contexto histórico, as pressões sociais, militares e até, olha, as contradições que definiram os samurais. Tentar separar um pouco a lenda da realidade que as fontes mostram. Ótimo. Então, por onde a gente começa? Talvez pelas origens, lá no século X. Já tem uma surpresa aí, né? A palavra samurai, ela vem do verbo samural, que significa servir. Isso mesmo. Quer dizer, no início não era um termo para um guerreiro de elite, mas sim para um atendente, um servo, muitas vezes ligado à corte imperial. O resto. O ponto de virada acontece quando o poder central começa a enfraquecer e surge a necessidade de proteção local. Olha só, em 792, o recrutamento militar imperial foi abolido. Aí, durante o longo período Heian, que vai de 794 a 1185, a nobreza, que estava mais focada na vida da corte, começou a contratar guerreiros para proteger suas terras, seus interesses distantes, os chamados shoen. Eram basicamente exércitos privados, sabe? A serviço dos grandes proprietários, os daimyo. Ah, entendi. E esses guerreiros contratados, então, foram ganhando poder? Muito poder, exponencialmente. Eles não eram só força bruta, eram especialistas na arte da guerra. Com o tempo, eles acumularam poder militar e, claro, influência política, o suficiente para, eventualmente, até superar a própria corte imperial. O clímax dessa ascensão toda é a formação do primeiro shogunato, que é um governo militar liderado por um shogun com o Minamoto no Yoritomo. Isso marca o início do período Kamakura, lá em 1185. De servos, eles viraram os verdadeiros governantes do Japão por séculos. Que virada impressionante. E as fontes que a gente consultou mencionam que a experiência prática deles foi decisiva. Muitos vieram da planície de Kanto, foram aprimorando táticas em campanhas contra tribos como os Emishi, lá no norte. Aqui é onde fica bem interessante. Foi nesse contexto de conflito constante que começou a se formar um código de conduta, uma busca por reputação. Falam até de uma tradição inicial meio teatral, talvez, de anunciar a linhagem e os feitos em voz alta no campo de batalha, procurando duelos individuais. Sim, essa busca por honra e reconhecimento individual era forte. Embora essa prática de, digamos, apresentação em batalha tenha sido depois substituída por meios mais práticos de identificação, como os estandartes e brasões, mas a semente de um ethos guerreiro já estava ali plantado. Ok, avançando um pouco no tempo, para um período de maior estabilidade, o período Edo, que vai de 1603 a 1868. Essa classe guerreira já estava bem estabelecida e hierarquizada. As fontes descrevem níveis bem definidos, certo? Corretíssimo. No topo estavam os Hatamoto, literalmente base do estandarte. Eram os vassalos mais próximos, mais leais ao shogun ou a um daimyo poderoso. Esperava-se lealdade total deles, até a morte mesmo. Abaixo deles vinham os Gokenin, que eram vassalos diretos também, mas com um pouco menos de prestígio. E tinha também os Goshi, ou samurais rústicos. Esses podiam ter terras, podiam lutar, mas geralmente não tinham aquele direito cobiçado de portar as duas espadas, sabe? O Daisho, que era o símbolo máximo do status samurai. E existia um controle sobre eles? Algum tipo de órgão? Sim, desde uns 180 já existiu o Samurai Dokoro, algo como um departamento dos retentores. Ele supervisionava especialmente os Gokenin, para manter a disciplina e tal, e teve uma lei crucial em 1591, imposta pelo Toyotomi Hideyoshi.
que proibiu os samurais de serem também fazendeiros. Eles tiveram que escolher, ou a espada ou a terra. Isso acabou tornando eles mais dependentes dos seus senhores para se sustentar, o que fortaleceu os laços de lealdade, pelo menos na teoria, né? É curioso pensar que, apesar de dominarem o Japão, eles eram uma minoria. As fontes indicam que por volta de 1600 eram só uns 5 ou 6% da população total. Isso. E na maioria homens, né? Embora se mencione a existência das onabujeja, as mulheres guerreiras que também tinham seu papel, ainda que menos documentado, talvez. Exato, era uma elite pequena, mas com poder desproporcional. A formalização da hierarquia no período Edo solidificou essa posição. Mas olha que interessante, também marcou o início de uma transformação, porque a paz prolongada desse período começou a mudar o papel do samurai na sociedade. Certo. Mas antes de chegar nessa transformação, vamos falar um pouco das ferramentas do ofício. O treinamento era intenso, começava sendo com 10 anos ou até menos. E, inicialmente, o foco era na montaria e, o que pode surpreender muita gente, no arco e flecha. Sim, o arco, o yumi, era a arma principal nos primeiros séculos. Eram arcos longos, assimétricos, feitos de bambu, madeira, cana, uma arma poderosa que exigia uma habilidade imensa. As flechas, as ya, eram de bambu com pontas variadas, de metal. O interessante é que a tecnologia da época, como a sela e os estribos bem resistentes, permitiam ao cavaleiro atirar com precisão mesmo galopando. Essa imagem do arqueiro montado era central no início da história samurai. Mas aí veio a espada, a famosa katana, que hoje é quase um sinônimo de samurai. Por que essa mudança de foco, do arco para a espada? Olha, são alguns fatores, né? Com o tempo, as táticas de guerra foram mudando, incluindo batalhas com mais infantaria, aí o combate corpo a corpo ganhou mais importância. E tem outro ponto. Enquanto arcos podiam ser usados por soldados comuns, os ashigaru, a espada longa, de alta qualidade, era mais exclusiva. O fascinante aqui é que a espada se tornou a alma do samurai. Não só pela eficácia, mas por todo o simbolismo. Ela representava o status, a honra e aquele foco no duelo individual que, mesmo não sendo sempre a realidade da batalha, era o ideal que eles prezavam, sabe? E existiam tipos diferentes de espadas, né? As fontes detalham isso bem. Sim, vários tipos. A mais icônica, claro, é a katana. Com aquela lâmina curva de uns 60 centímetros, era portada na cintura com fio para cima para permitir um saque rápido. Geralmente ela era usada junto com a wakizashi, uma espada mais curta, com lâmina de uns 30 centímetros. O direito de portar esse par, chamado daisho, que significa grande e pequeno, foi restrito aos samurais por um decreto de 1588. Virou símbolo visual definitivo do status deles. E tinha também a tachi, que é mais antiga, geralmente mais longa e mais curvada que a katana, usada pendurada no cinto com o fio para baixo. Era mais comum em períodos anteriores e também em cerimônias. E os detalhes de fabricação? O cabo, por exemplo? Eram verdadeiras obras de arte, mas também muito funcionais. O cabo era de madeira, frequentemente coberto com pele de arraia lixada, asami, que dava uma aderência excelente. E depois era trançado com seda, o ito, em padrões bem complexos. A guarda, a tsuba, que geralmente era circular ou lobulada, protegia a mão e também era um espaço para expressão artística, com desenhos e tal. E claro, tinha o punhal tanto para combate bem próximo ou para rituais. Além das espadas, que outras armas eram comuns no arsenal samurai? A lança, a yari, foi muito importante, principalmente para a infantaria e para enfrentar a cavalaria. Não eram lanças de arremesso, tá? Eram para estocar. Tinham lâminas retas de vários comprimentos, algumas até com umas travessas para prender ou desarmar o oponente. Outra arma bem marcante era a naginata. É uma espécie de alabarda com um cabo longo e uma lâmina curva na ponta, eficaz para cortar e para manter a distância do inimigo. Curiosamente, com o tempo, o manejo da naginata acabou se tornando uma arte marcial mais associada às mulheres da classe samurai.
E as armas de fogo? Elas não combinam muito com a imagem clássica, mas as fontes dizem que eles adotaram, né? Sim, e bem rápido até. Os arcabuzes foram introduzidos pelos portugueses lá por meados do século XVI. Apesar de ter rolado uma certa resistência inicial, ligada àquele ideal do combate individual e da honra na espada, a eficácia das armas de fogo era inegável. No final do mesmo século, exércitos inteiros já tinham unidades de mosqueteiros. Isso mudou drasticamente as táticas de batalha. Os samurais tiveram que se adaptar a essa nova realidade, não teve jeito. Com tantas armas de ataque, a defesa precisava acompanhar. Como era a armadura samurai? Deve ter evoluído também. Evoluiu, e muito. As primeiras armaduras eram mais rígidas, feitas de placas de ferro. Depois, elas se tornaram mais flexíveis, eram construídas com pequenas placas ou lâminas de metal, as kozani, ou de couro laqueado, o nerikawa. Essas plaquinhas eram interligadas por cordões de seda ou couro, o odoshi. Essa construção permitia mais movimento e oferecia uma boa proteção. Tinha conjuntos completos famosos como a oioroi, que era a armadura mais antiga e pesada, usada por cavaleiros, e tipos mais leves, como a domaru ou a aramaki, que envolviam o corpo de forma mais justa. E protegiam todas as partes do corpo. Ou tinha alguma brecha? Olha, quase todas. Tinha proteções específicas, o haidate para as coxas, o suneate para as canelas e os kote, que eram umas mangas blindadas para os braços e mãos. Mas aqui vai um detalhe curioso que as fontes destacam. Geralmente não havia proteção para os pés. Os samurais usavam meias, as tabi, e sandálias de corda, as waraji, mesmo em batalha. Sério? Sandálias em batalha? Isso é inesperado. Pois é. Talvez pela necessidade de agilidade ou pela dificuldade de criar uma proteção eficaz e flexível para os pés naquela época. Quem sabe? E a cabeça? O elmo é uma parte muito marcante da imagem do samurai. Sem dúvida, o elmo, ou kabuto, era feito de placas de ferro ou aço rebitadas, formando uma calota bem resistente. Tinha abas laterais, as fukigaeshi, e um protetor de nuca, o shikoro. Frequentemente eles usavam uma máscara facial, a mempo. Ela não só protegia o rosto, mas muitas vezes tinha feições ferozes, tipo dentes arreganhados ou bigodes postiços, para intimidar o inimigo mesmo. Elmos mais elaborados com cristas, os datemono, em forma de chifres, plumas ou outras figuras, eram geralmente usados por samurais de alta patente, como os daimyo, para se destacarem no campo de batalha. Então a armadura não era só proteção, era quase um cartão de visita, uma identidade? Exatamente. As cores dos cordões que uniam as placas, os brasões da família ou do clã, o mon ou kamon, que no contexto militar eram chamados bokê, pintados no peitoral ou nas bandeiras, tudo isso comunicava quem era aquele guerreiro, a qual senhor ele servia, sua posição, até sua região. Símbolos como a libélula, que só voa para frente, podiam ser usados para expressar a mentalidade guerreira. No caos da batalha, essa identificação visual era vital. Até o penteado, como raspar a frente da cabeça, que foi moda no século XVI, e prender o cabelo atrás em nós, como o shazenigami ou o mitsuori, fazia parte dessa identidade visual, embora se diga que eles soltavam o cabelo em combate. Falamos das armas, da armadura, da identidade visual, mas e o código de ética? O famoso Bushido, o caminho do guerreiro. Isso guiava mesmo cada ação deles? Era tão rígido assim na prática? O termo Bushido, ou Shido, como era chamado inicialmente, só foi formalmente codificado e popularizado bem mais tarde, principalmente no período Edo, por pensadores como Yamaga Soko. E isso foi numa época em que os samurais já atuavam menos como guerreiros e mais como administradores, guias morais. Então, durante os séculos de guerra mesmo, a prática era diferente desse ideal que a gente conhece hoje? Isso levanta uma questão importante sobre o pragmatismo versus o idealismo, né? As fontes históricas mostram que, embora ideais de honra, lealdade, coragem fossem certamente valorizados, e existem exemplos notáveis disso, a realidade do campo de batalha era frequentemente brutal
e pragmática. Temos relatos de promessas quebradas, traições, vilas inteiras incendiadas, massacres de inimigos rendidos. A motivação financeira e de ascensão social era um fator poderoso. Aquela prática de coletar cabeças decapitadas dos inimigos não era só prova de bravura, mas valia recompensas e promoções. Nossa, isso contrasta bastante com a imagem do guerreiro nobre, super honrado. Sim, e mesmo a famosa lealdade samurai tinha seus limites, sabe? Deserções em massa, inclusive de generais importantes trocando de lado, aconteceram em batalhas cruciais, como na Batalha de Sekigahara, em 1600, que definiu o controle do Japão pelos Tokugawa. Havia também práticas sombrias sancionadas pela classe samurai, como o Tsujigiri, literalmente corte na encruzilhada. Um samurai podia testar uma nova espada num transeunte qualquer, geralmente de classe inferior. Embora isso fosse oficialmente mal visto ou proibido em certos períodos, e durante o shogunato Tokugawa, a lei chegou a dar aos samurais o direito de matar sumariamente pessoas de classes inferiores que eles considerassem ter agido de forma desrespeitosa ou inesperada. Era quase uma licença para violência arbitrária. Essa dualidade é chocante. E a morte? Como a honra se relacionava com o fim da vida de um samurai? O seppuku é parte central disso, imagino. Sim, o suicídio ritual, conhecido como seppuku, que é o termo mais formal, ou a harakiri, que significa cortar a barriga e é mais vulgar. Era considerado uma forma honrosa de morrer em certas circunstâncias. Por exemplo, para evitar a captura pelo inimigo, para espiar uma falha grave, para protestar contra uma decisão do seu senhor, ou mesmo para seguir o senhor na morte, um ato chamado junshi, que aliás foi desencorajado e até proibido em certos períodos. E como era esse ritual? Era tão estoico quanto parece nos filmes? O ritual era carregado de simbolismo. Geralmente, o samurai vestia um traje branco, que é a cor da pureza e da morte no Japão. O ato principal era um corte preciso no abdômen, da esquerda para a direita. Acreditava-se que a alma ou o espírito Ki residia ali. Era uma morte extremamente dolorosa e lenta. Por isso, quase sempre tinha um assistente de confiança, o Kai Shakunin. Ele ficava pronto para decapitar o samurai com um golpe de espada no momento certo, para poupá-lo da agonia prolongada e preservar a dignidade do ato. Era um fim terrível, mas envolto nesse código de honra extrema. Figuras tão intensas, tão complexas, certamente geraram lendas. Quem são os samurais mais emblemáticos que as fontes destacam? Aqueles que viraram quase mito. Talvez o maior herói do folclore samurai seja o Minamoto no Yoshitsune, que viveu entre 1159 e 1189. Ele era irmão do primeiro shogun Kamakura e foi um general genial na Guerra Genpei, famoso por vitórias brilhantes, como em Jinotani e Dano Ura. Ele se tornou o arquétipo do guerreiro leal, habilidoso, corajoso, muitas vezes acompanhado pelo seu fiel seguidor, o monge guerreiro Benkei. A lenda diz que o ciúme do irmão o levou à desgraça e a uma morte trágica, ou, numa versão mais fantasiosa, que ele escapou e virou o Gengis Khan na Mongólia. A história dele é um tema recorrente no teatro japonês, no kabuki, no no. Uma figura lendária mesmo. E além das lendas, existem histórias reais que talvez encapsulem esses ideais de honra e lealdade de forma tão forte. Ah, sim! Um dos exemplos históricos mais poderosos e celebrados de lealdade e honra samurai é a história dos 47 Ronin, ou Shijushishi. Aconteceu em 703, já no período Edo. Resumidamente, o senhor feudal Asano Naganori foi insultado por um oficial de alto escalão do shogunato, o Kira Yoshinaka, dentro do castelo do shogun. Por ter sacado a espada, mesmo sem ferir o Kira num local proibido, o Asano foi condenado a cometer seppuku. E os seguidores dele não deixaram por isso mesmo, imagino. De jeito nenhum. Seus 47 samurais, que agora eram Ronin, ou seja, samurais sem mestre, liderados pelo Oishi Kuranoseki, juraram vingança. Eles planejaram tudo meticulosamente por quase 2 anos.
dispersaram-se, disfarçaram suas intenções para enganar os espiões do Kira. Finalmente, atacaram a mansão do Kira em Edo, mataram ele e levaram a cabeça dele até o túmulo do Asano no templo Sengakuji. Sabendo que seriam punidos, eles se entregaram. Após um intenso debate público e oficial, 46 deles, o destino de um é meio incerto, foram autorizados a cometer seppuku, uma morte honrosa em vez de serem executados como criminosos comuns. Eles foram enterrados ao lado do mestre e se tornaram um símbolo eterno da fidelidade samurai levada às últimas consequências. Esperar 2 anos pela vingança, isso mostra uma paciência, uma determinação incríveis, quase além da nossa compreensão hoje em dia. É um exemplo extremo da lealdade que a gente mencionou. Que história impressionante, realmente. Mas essa era de guerreiros tão marcante, eventualmente chegou ao fim, certo? Como aconteceu o declínio dos samurais? O longo período de paz imposto pelo shogunato Tokugawa, que durou de 1603 a 1868, foi paradoxalmente o início do fim para os samurais como guerreiros. Sem grandes guerras para lutar, muitos tiveram que se adaptar. Tornaram-se administradores, burocratas, especialistas em finanças, professores, ou focaram no desenvolvimento das artes marciais como disciplina e filosofia e no papel de guias morais da sociedade. Eles ainda mantinham seu status social elevado, né? No topo daquela hierarquia Shinokoso, guerreiros, agricultores, artesãos, mercadores, mas a função primordial deles tinha mudado completamente. E o golpe final? O que decretou o fim mesmo? Veio com a restauração Meiji, na segunda metade do século XIX. Foi um período que modernizou o Japão e aboliu o sistema feudal. O governo reintroduziu o recrutamento militar para toda a população masculina em 1872, acabando com o monopólio samurai sobre a guerra. E em 1876, a classe samurai foi oficialmente abolida. Perderam seus privilégios, incluindo o direito de usar espadas em público e os estipêndios, os salários que recebiam. Os descendentes deles mantiveram um título social, shizoku, por algum tempo, mas a era dos samurais como classe distinta tinha de fato terminado. Então, o que tudo isso significa no final? A gente vê uma trajetória fascinante, de servos a governantes militares, de guerreiros pragmáticos a administradores e ícones de um código moral idealizado, e culminando na dissolução deles como classe social com a modernização do Japão. Exatamente. É uma evolução notável, cheia de reviravoltas, de complexidades. A paz os tornou, de certa forma, obsoletos na função original deles, mas, ao mesmo tempo, solidificou a imagem deles como portadores de uma tradição marcial e ética. Recapitulando um pouco a nossa análise, a gente viu pontos realmente surpreendentes hoje. A origem humilde do termo samurai, por exemplo, a tensão constante entre o código idealizado do Bushido, que foi escrito mais em tempos de paz, e a realidade muitas vezes brutal da guerra feudal que eles viveram por séculos, detalhes como a evolução das armas, a sofisticação da armadura e aquela curiosa falta de proteção nos pés. Definitivamente, é uma história muito mais rica, mais complexa do que a versão simplificada que a gente costuma ver por aí. Sem dúvida. E talvez a reflexão ao final que a gente pode deixar é esta. Como essa imagem idealizada do samurai, tão focada no Bushido e na figura do guerreiro honrado, coexiste com a história documentada de pragmatismo, de violência, de adaptação política que marcou a longa existência deles. Ou, pensando no presente, como essa figura histórica, que foi extinta como classe há quase 150 anos, continua a ter um impacto tão profundo na cultura global, influenciando desde filmes e jogos até ideias sobre disciplina, honra, artes marciais. É um legado que perdura e continua a nos intrigar.